Bom, turma do nono ano, vamos lá. Vamos tentar adiantar um pouco aqui a nossa aula de SEI, aspectos gerais, né? Da SEI, capítulo 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho do aspecto físico, tá? Nós temos aí 12 países, né? Que vão compor a SEI. Lembrando que o território que os compõe é bem maior do que o europeu. Traz importância especial para a Rússia, até porque ela tem grandes minerais ou contribuições minerais como o gás natural, o carvão, né? O carvão mineral, o petróleo, o zinco, o estanho, o urânio, entre outros. Além de potencialidade para desenvolver também a energia, né, hidrelétrica. Nós temos aí uma extensão territorial de mais de 10 mil quilômetros, no sentido aí oeste-leste, indo do Mar Báltico ao Extremo Oriente. Depois nós temos fronteira da Rússia com China e Coreia do Norte. Nós vamos ter ao sul das terras aí menor extensão, mas também importante, que vai do Oceano Glacial Ártico até o Mar Cáspio e Negro. Nós vamos perceber que, além de ter aí suas terras apresentadas em zona temperada e polar, nós vamos ter rigorosos períodos de inverno. Na verdade, compõe aí 8 meses de inverno contra 4 meses de degelo, né? Porque os invernos, além de ser rigorosos, são uma conta do solo, dos rios, muito forte, principalmente na Sibéria, que justamente é onde dura os 8 meses fechado de inverno, e 4 meses apenas aí parte da Rússia, tá? Outra coisa que é bom a gente grifar aí na apostila: baixas temperaturas e clima seco. A gente pensa assim, é frio, é úmido, mas nem sempre. Tem baixas temperaturas, mas o clima é seco. Aí nós temos uma área de deserto que vai estar compondo um dos países, que é o Turcomenistão. Nós vamos ter chuvas irregulares e, na verdade, insuficiente para desenvolver a agricultura na maior parte do seu território. Problemas com baixas temperaturas que vão estar atrapalhando aí transporte na questão náutica, transportes, né, via náutica, na questão do transporte rodoviário, ferroviário. Todos eles vão ficar com dificuldade justamente por conta do gelo. Primeiro que tem que ser feito com material especial que sobreviva ao desgaste, né, do gelo e das baixas temperaturas em todo esse território por longo período. Outra coisa também prejudica a parte econômica, como eu disse, não desenvolve bem a agricultura e fica difícil até de fazer o transporte e, como que eu posso dizer, a expansão, né, de comércio, fortalecer o comércio entre si, levando em consideração também que todos eles têm dificuldade de relacionamento porque eles também ficam distantes uns dos outros, e essa é uma parte que vai dificultar ainda mais essa questão. Nós vamos ter aí um império que vai durar do século XV aos anos de 1917, né? O objetivo naquele momento era parecer-se com a Europa na questão econômica. Social não tinha grandes interesses de parecer com a Europa naquele momento, mas econômico sim, já se espelhava na Europa para seguir os seus passos, se fortalecer, se firmar, né, no cenário mundial, também aparecendo aí fortalecidos na questão econômica. A sociedade era feudal, na sua grande maioria feita por camponeses que viviam para pagar impostos aos nobres, aos grandes proprietários de terra. Então, essa era uma dificuldade muito grande. Sabemos uma outra coisa também, naquele momento, quem governava era o czar, né? Uma forma de chamar o representante governamental, né, o imperador, mas não usava essa palavra, usava czar ou czar, dependendo da região. Então, eles viviam aí sobre os pés dos grandes proprietários de terra. A maior população era de camponeses e viveram em sistema feudal, sem nenhum tipo de progressão, sem nenhum tipo de, como que eu posso falar, de aumento, né, ou importância econômica dentro desses territórios. No início do século XX, nós vamos ter aí aparecendo os países mais industrializados, né? Inclusive a Rússia, ela vai estar bem colocada dentro desses países, se colocando como um desses países industrializados.
ela tem aí baixos salários para os seus operários, é um grande problema, porque além de oferecer baixíssimos salários, ela traz também a falta de saneamento básico, de condições sanitárias para que os seus operários trabalhassem dentro das fábricas. E isso também foi um grande problema naquele período. Uma outra questão que eu gostaria de estar aqui falando para vocês é a questão do número de mortos que nós vamos ter também, que vai enfraquecer, logo depois vai entrar em crise a Rússia e outros países por conta da Primeira Guerra Mundial, pós-guerra. O pós-Primeira Guerra Mundial deixa muitos mortos, muitos jovens, na grande maioria eram camponeses, né, conhecidos como os sovietes, soldados, né, que lutaram em nome dos seus territórios aí na Primeira Guerra, e muitos morreram, muitos se perderam, né? E isso também traz aí como uma explicação para o enfraquecimento e empobrecimento naquele período. Nós temos em 1917 a criação aí do governo provisório, né, fortalecido pelo governo, naquele momento, bolchevique, que depois vai passar a se chamar Partido Comunista, liderado por Lenin, tá? Ele vai ser um grande nome na história de todos os tempos aí, principalmente no território russo e União Soviética, porque ele vai fazer grandes mudanças, centralização de poder, burocracia, vai trazer um governo burocrático, ele vai implementar aí, o partido dele vai ser único, na verdade, ele não vai abrir espaço para nenhum outro país, ou outro partido, perdão, nenhum outro partido concorrer ou vir em pé de igualdade com ele, esse é um outro problema. Nós vamos ter, além desse partido único comunista chefiado por Lenin, a saída da Rússia da guerra, ela vai fortalecer o seu próprio exército, tá? Em detrimento aí do sofrimento dos soviéticos, ela vai fortalecer o seu próprio exército, aniquilando esses soviéticos que eram os remanescentes aí da Primeira Guerra, da Primeira Grande Guerra. Vai estatizar solo, vai estatizar banco, vai estatizar propriedades privadas, vai estatizar inúmeras fontes de renda dentro da Rússia, e inclusive até as propriedades da Igreja Ortodoxa, Lenin ele vai tomar conta e vai estatizar, vai trazer para ele. O Partido Comunista ele vai se fortalecer muito, inclusive ele vai se tornar o único partido por um bom tempo, tá? Vai se firmar na Rússia, a Rússia vai ser o centrão desse partido, né? Desse fortalecimento. Esse regime ele vai trazer aí um plano econômico definido por funcionários públicos, que não só vão definir, como vão implementar esse novo plano econômico. Muito burocrático, vai tirar qualquer chance da participação popular. Ou seja, o que Lenin pensava? Centralizar o poder nele no partido e naqueles que, como ele, né, valorizava o Partido Comunista, fortalecia o Partido Comunista a cada ano. A intenção dele era essa unificação e ser fortalecido como representante, né, dentro da União Soviética, ser a cara da União Soviética, com um partido único e detendo como que eu posso dizer, as riquezas e o desenvolvimento econômico daquele período. Essa burocratização que ele vai colocar dentro do território, que impede a população de participar, vai até aparecer, né, outros partidos políticos aí querendo controlar a economia, e isso vai trazer até umas crises muito sérias, mas depois ela vai se tornar, a Rússia vai se tornar um país até que industrializado para a época, vai ser mais fortalecido nesse período, vai mostrar até que está em crescimento, né, ascendente, trazendo aí grandes expectativas de fortalecimento dentro da União Soviética, tá, do grupo soviético. Como o Partido Único é fortalecido, então Lenin ele se vê fortalecido também na ideia de promulgar a primeira Constituição, né, agora para o novo governo que ele havia instituído. Em 1922 vai ter a primeira Constituição dentro desse território, a Rússia sendo aí a grande central, e mudando o nome, inclusive, do grupo para União Soviética,
tá? Esses países vão receber o nome de União Soviética, que nós sabemos que vai durar aí até 1990, e lá em 1991 que vai surgir a SEI. Então, nós estamos falando aqui dos primeiros, né, os primórdios antes da SEI ser fundada, sobre a herança, né, da União Soviética. Ele vai estar anexando 3 regiões, né, que seria a Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Nós sabemos que a Armênia e a Geórgia vão sair fora logo mais tarde, né, no futuro. Ela se desliga e vai ficar bem sucinto o poder centralizado aí na Rússia. O que mais nós podemos acrescentar aqui? O Partido Comunista ele vai se tornar vitorioso aí por um bom tempo, né? Pós derrota de todas as oposições que vai surgir pelo caminho, ele vai derrotando um a um dos seus inimigos. Lenin vai derrotando seus inimigos um a um, e isso vai trazer para ele uma certa estabilidade, e a União Soviética ela vai ficar conhecida, né, nesse momento, porque ele vai fortalecer, vai trazer credibilidade, vai trazer, na verdade, clareza, né, transparência, no que eu digo assim, de fazer-se conhecer. Todo mundo vai saber quem é Lenin, quais são os seus ideais, né, e com isso fortalecendo aí esse período da União Soviética. É bom a gente lembrar que esse tipo de poder ele sempre vai estar centralizado na mão de um que vai valorizar, né, o seu grupo de apoio em detrimento do povo. E o povo sofre muito. A Rússia, ela não é grande em densidade demográfica. Ela é muito grande em território, mas de povo ela não é tão denso assim. Por quê? Tem grandes problemas étnicos. Ela não tem aí ainda, na verdade, um sentimento de nacionalidade, porque são muitas etnias que vão compor esse território, muitas fronteiras ainda discutindo suas liberdades e buscando, né, autenticá-las diante da própria União Soviética e do mundo nesse período. Então teve muitos embates, muitos entraves, né? A maioria das riquezas naturais que ficavam na Rússia, é claro que Lenin tinha total objetivo de controlá-las, e né, não é para menos, mas nós sabemos que ele vai ficar por um tempo sobre esse poder, dominando a Rússia, e depois nós vamos ter aí mudança, né, com Stalin. Então, e Stalin nós vamos falar na próxima aula. Para vocês irem já tomando gosto, né, e claro, surgir dúvida, porque, amados, é muito complicado falar de um tema novo e complexo assim com vocês. A gente não conversou isso na sala, dessa parte, né, da história, né, da geografia, na verdade, sobre a SEI. E eu não sei até que ponto, né, você está compreendendo. Então, eu peço que você realize os exercícios da página 65, eu vou deixar no mural. Se eu não estou enganada, é 65, 67, 67 e 69. Vou deixar no mural para vocês realizarem. Na próxima aula, eu acredito que será ao vivo. Nós vamos tirar as dúvidas, vamos fazer as correções. Eu acredito que dá mais clareza, mais visibilidade, até para os questionamentos, né? Porque até esse monólogo é muito... em particular, complicado para fazer com um tema tão bom para discutir em sala. Mas eu sei que nós vamos achar o caminho. Eu estou me achando ainda. Peço a vocês paciência e acredito que tudo vai dar certo. Um beijo e até a próxima aula.